E aí galera, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo. E esse vídeo é sobre ciências da natureza, sobre como você estudar para a prova de ciências da natureza. A prova de ciências da natureza, ela se eu fosse fazer um ranking, né, pegar 5 provas: ciências humanas, ciências da natureza, ciências exatas, que é a prova de matemática, e a linguagem e a redação. A ciência da natureza, ela seria a prova mais difícil. E por que ela é a prova mais difícil? Porque, gente, a prova de ciência da natureza são três matérias em uma prova só. Ah, mas humanas também são 3 matérias. Se você forçar também, linguagens também, a gente tem mais de uma matéria, né? A gente tem português, línguas estrangeiras, literatura, se você for desvincular português de literatura. Sim, só que no caso de ciência da natureza, ela tem várias coisas a ponderar em relação ao nível de dificuldade. Por que ela é mais difícil? Primeiro, porque não são apenas 3 matérias, são 3 matérias muito densas, extremamente conteudistas. Conteudista no sentido de falar que é, você tem que saber do assunto, sabe? Não é que nem a prova de matemática, que às vezes você consegue chegar em uma resposta utilizando a lógica. Às vezes uma prova de humanas ou uma prova de linguagem, você consegue chegar na resposta usando interpretação textual, ou muitas vezes usando eliminação. Ah, eu vou na menos errada, né? Eu vou eliminando as mais erradas e vai sobrando as que mais parecem certas. Isso não tem na prova de ciência da natureza. Isso é muito raro de ter na prova de ciência da natureza. Você não vai chegar na prova de naturezas e falar, ó, fique entre duas. Porque a prova de naturezas do Enem, ela é muito conteudista. Ela é uma prova em que ela vai pesar muito duas coisas. E é o que eu quero falar pra vocês. A primeira coisa é a mais óbvia, né? É você ter que estudar realmente o conteúdo. Então, você tem que estudar conceitualmente as coisas. Então, quais são os exemplos de órgãos citoplasmáticas? O que é uma mitocôndria, né? O que é que ela faz? Qual a importância de a mitocôndria para uma célula? Qual a importância do ribossomo? O ribossomo é importante na síntese de proteína. Tá entendendo? Então a gente tem que ter esse conteúdo, esse conceito de cada coisa que a gente estuda em ciência da natureza muito bem fortalecido. Só que a gente também tem que ter conhecimento de mundo. Então, apesar de que é muito difícil você conseguir responder as alternativas, as questões de natureza por raciocínio lógico e interpretação, mas você consegue responder por conhecimento de mundo, que é o que eu sempre costumo trabalhar em sala de aula. Como assim conhecimento de mundo, Thiago? Curiosidades. A prova de ciência da natureza, para mim, do Enem, para mim é a melhor que tem, comparado a qualquer outro vestibular, porque ela pesa muito o conhecimento de mundo que o aluno tem, e isso que é o importante. Não basta você só decorar a tabela periódica, tem que saber para que serve cada elemento, como os elementos eles se encontram no universo, no nosso mundo, né? E aí, muito aluno ele falha nisso. Então, uma forma de você se dar bem em ciência da natureza é você aumentar o seu repertório cultural. Então, o que você tem que fazer? Buscar mais curiosidades. Então, por exemplo, você tem que entender a mente de um cientista. Um cientista, ele preza para entender aquilo que o cerca. Então, o que você deve fazer para ir muito bem ganhar conhecimento em ciência da natureza? Tentar investigar sobre o funcionamento das coisas. Então, como é que funciona o ar-condicionado? Aí você vai procurar saber como é que funciona o ar-condicionado. E aí você vai descobrir que o funcionamento de um ar-condicionado é justamente aquilo que cai em ciência da natureza. É justamente os assuntos que é cobrado em ciência da natureza. Como, por exemplo, eu estudei. Bem interessante, por que o ar-condicionado é colocado em cima e nunca embaixo? Aí você vai estudar, você vai ver que é por causa da convecção, né? E aí você vai estudar e vai ver que convecção é um tipo de transferência de calor. Que o quente, ele por ser menos denso, sobe, e o frio, por ser mais denso, desce. E por isso que o ar-condicionado fica no teto e não embaixo. No teto, assim, na parte superior e não embaixo. Então, a partir disso, a partir desse conhecimento
das coisas que o cercam, você acaba adquirindo mais e mais repertório, você fica com um repertório vasto e você acaba aprendendo por curiosidade, por amor ao saber, né? Já dizia René Descartes, sapere aude em latim, que significa ouse saber. Procure ganhar conhecimento, procure saber como é que as coisas funcionam. Então, a biologia, a química e a física, ela deixa de ser chata quando você passa a conectar aquilo que você estuda com a realidade. Então, a partir do momento que você começa a conectar aquilo que você estuda com a realidade, vocês vão ver que é muito mais interessante estudar desse jeito. Na biologia você consegue fazer isso, o próprio corpo humano, os próprios seres vivos, você consegue fazer essa conexão entre o que você estuda na biologia e o que tem na realidade. Nos seus alimentos, você estuda bioquímica, você aprende o porquê, né? Como que cada substância, como que cada macro e micronutrientes ele age no corpo, tanto no seu corpo, tanto no corpo de outro ser vivo. A química que constitui as coisas que nos cercam, né? Então você começa a aprender várias coisas. E outra coisa que é muito importante também na prova de ciências naturezas é que ela é interconectada, ela é entrelaçada, né? Ou seja, biologia, química e física, elas estão extremamente conectadas. Porque o que acontece? Quando um aluno, ele... Eita! Quando o aluno ele começa a estudar nesse estilo tradicional, e ele vê lá que o professor dele de física só sabe física, não sabe nada de biologia nem química. Isso que, pra mim, isso é um erro, né? Beleza. Que o professor de biologia não sabe nada de física nem de química. E que o professor de química não sabe nada de biologia e nem de física. Então, o que acontece? O aluno ele acaba achando que um assunto ele não tem nada a ver com o outro. Que química não tem nada a ver com biologia, que biologia não tem nada a ver com física e por aí vai. Quando, na verdade, essas três, elas são conectadas, são interconectadas. E essas três, elas são tão bem juntas para explicar como é que funciona o universo, como é que funcionam as coisas, que a maneira mais correta de você estudar a prova de ciência da natureza é justamente conectando os três assuntos. Quando você passa a conectar os três assuntos, isso aqui tem física, biologia e química, você passa a entender melhor. Então a prova de ciência da natureza é uma prova que é interconectada, é interdisciplinar. Ou seja, uma questão, ela não necessariamente é só uma questão de biologia. Não necessariamente é só uma questão de física. Não necessariamente é só uma questão de química. Ela pode ser uma questão que cobra ambas ou as três coisas. Certo? Então, esse olhar muda também muita coisa. E outra coisa, né? Sempre eu falei que a base é extremamente importante. E quando se fala de ciência da natureza, a base também ela é extremamente importante. Justamente pelo fato de que a prova de ciência da natureza ela exige um pulo, certo? De degrau em degrau. Então, o correto é você fortalecer muito bem as bases. Como assim, Thiago? Você vai estudar biologia, a primeira coisa que tu tem que saber é de bioquímica. Tu tem que saber o que é um carboidrato, o que é uma proteína, certo? O que é um lipídio, para depois você estudar a citologia e assim por diante, porque você precisa ter uma base para fortalecer. Química também, você precisa estudar a tabela periódica, porque se você querer estudar um assunto difícil de química e você não sabe nem a tabela periódica, o que é um elemento, o que é uma substância, ou até mesmo separação de misturas ou algo do tipo, que é um átomo, então você não vai conseguir entender de forma mais aprofundada os assuntos posteriores. Física também, você tem que entender os conceitos básicos de grandeza vetorial e algo do tipo, né, cinemática, para você conseguir se desenvolver. Então, essas três áreas, ela exige que você saiba de forma bem consolidada a base. Então, não é porque é base que a gente fala que é básico e que é besta. Não. É por ser base, é por ser o básico que é o mais importante de todos. Então é muito importante a gente ter essa base extremamente consolidada. E aí, quando a gente vai, né, para essas questões de natureza, a gente consegue notar isso. Que
quando você vai observar, né, eu peguei até a questão aqui, a prova de 2025, você vai ver que o que eu falo tem muito jus à prova. Como por exemplo aqui, ó, carvão ativado é uma coisa que é muito usada no dia a dia. É uma coisa muito do cotidiano. Então, são coisas extremamente, ó, aqui, ó, os aparelhos e sua determinada potência, isso aqui, ó. Quem que nunca teve uma régua, né? Quem que nunca teve uma régua em casa, eu sei disso aqui, gente. São coisas do cotidiano. Ó, a vacina. Era pra tu saber o básico de como que funciona uma vacina, né? Que, obviamente, a vacina, ela vai induzir a produção de anticorpos, né? Seria aqui o gabarito letra D, né? Tô brincando um pouco aqui com biologia, tá, gente? Ó, isso aqui que eu sempre falo pra galera, ó. Ó, esse aqui é outro exemplo aqui do cotidiano, que eu sempre dou aula sobre isso, ó. Mariposas, quando chega o frio, fica dando volta na lâmpada para esquentá-la. Eu sempre explico isso dando exemplo do cotidiano. E isso aqui é um exemplo do cotidiano. Quem nunca chegou no tempo de frio, viu a mariposa, né? Várias mariposas rodando em volta de uma lâmpada. Pelo amor de Deus, né? E aí, se você fosse um cara inteligente, você ia se perguntar: véi, por que que essas mariposas ficam rodando? E justamente quando chove, aí você ia ver que esse é um processo de transferência de calor por irradiação, né? Que seria gabarito letra C. Só tô brincando aqui, viu, galera? Não vou fazer as questões, não. Mas é isso. Então o que que acontece? Se você for um cara que preza muito em saber como é que as coisas funcionam, a prova de ciência da natureza ela fica muito mais interessante, muito mais gostosa. Então a prova de natureza é a mais difícil, é a que você precisa estudar mais, mas ao mesmo tempo é a prova mais gostosa, porque ela faz jus à realidade. Então não é uma coisa que dá na prova, que é uma coisa que, oh nossa, fora do normal, não. É muito coisa do cotidiano, né? A maioria das coisas, certo? Então é isso, isso foi mais um desabafo, sei lá, não, mas um pensamento meu em relação à prova, né? Como que eu tive esse insight de pensar de como que eu realmente iria aprender ciência da natureza. Por que que muitos alunos falam: ah, Thiago sabe física, biologia, química, a miséria toda? Porque justamente pelo fato de que eu gosto de estudar de forma interconectada, eu gosto de fazer relação, eu gosto de aprender como que as coisas funcionam, que é a mente de um cientista, né? Primeiro ele faz a observação, depois ele vai fazendo lá os questionamentos, e assim surge o método científico. E é isso, vou ficando por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aí.